E a quarta da manhã É. Ia causar muito entusiasmo geral aqui nesta Como é estação óbvio, de rádio. claro. Ele é. Pronto, quem é? Quem É Avô é? Cantigas ou é Carlos Alberto Vidal? Quem é que está aqui hoje na nossa frente? É uma pessoa com duas personalidades. Mas é impressionante. Temos aqui, se calhar, a pessoa que mais agrada a todos os portugueses. É impressionante, Sim, não sim, é? eu acho que não há ninguém que não goste do Sim, Avô Cantigas. do Avô Cantigas. É o nosso convidado até às 10. Com desculpa, mas vais ter de perguntar lá mais para a frente. Pois é. Agora, vamos Temos aqui umas quantas perguntinhas rápidas, Carlos, Certo, avô, vamos a isso. avô, que em princípio vai saber responder porque são sobre si, não é verdade? Então vamos lá. Vai, Podes Inês. começar, Inês. Pode começar. Sim. Então, que alcunha é que tiveste ou ainda tens? Acho que nunca tive nenhuma alcunha. Nunca tive. Não. Muito bem. Sendo que Avô Cantigas. Já é, já Sim, serve, é uma claro. espécie. Alcunha. Claro, É claro. mais um alter ego. Exato. Joana, vá. Qual foi o último presente que te deram? O último presente que me deram foi um livro. Ok. Ok. Tu és um grande leitor, não é? Lês, Sim, lês muito. sou viciado em leitura. O que estás a ler agora? Estou a ler um livro que se chama A Sentença, de uma autora indiana, que tem um nome muito estranho e que eu não me lembro sequer. Como é que é possível Como é não que- teres isso na ponta da língua? Não tenho. Olha, Sumou. já te fizeram perguntar isto? Um péssimo corte de cabelo. Já. Normalmente é sempre péssimo porque cortam sempre mais do que aquilo que pedimos. É sempre assim. O que é que há no teu frigorífico neste momento? No frigorífico há alguns recipientes com os restos do jantar de ontem. Muito bem. E há uma garrafa de vinho branco, queijo de cabra, enfim, há mais coisas. Manteiga, Ok. uma garrafa de vinho branco, já disse. Já disseste, Já, isso é muito Já são importante. duas. Já tens duas. Mantendo-nos ainda na cozinha, o que é que comes ao pequeno almoço? Ao pequeno almoço costumo comer uns biscoitos e café. Tomo um mau pequeno almoço, nada aconselhável, mas não tenho muito apetite logo pela manhã. Muito bem. De que é que tem mais medo o Avô Cantigas? O que é que mais te assusta? O que mais me assusta é a falta de saúde, porque já passei por alguns momentos em que isso aconteceu e senti o quanto é terrível. E preciosa, não é? Pois então, qual foi a maior vergonha que tu já passaste? A maior vergonha? Já passei algumas, mas, por exemplo, na altura em que ainda se usavam cassetes, num espetáculo que já estava, portanto, a fazer como o Avô Cantigas, a cassete a enrolar, e, portanto, aquilo ficou um bocado complicado para quem estava em cima do palco, porque a música, enfim, ficou noutra velocidade, acabou por parar, e eu, na altura talvez não tão experiente como sou hoje, acabei por ficar muito envergonhado com a situação. Pois, as Lembrei-me galinhas desta. ficaram doidas. Qual a coisa mais cara que alguma vez compraste? Uma Não vale a casa. Não vale vale, casa. Não vale. Toda a gente diz a casa. Então talvez o carro. Ok. O carro vale? Vale, vamos deixar Ok. passar. Olha, e qual é, agora aqui coisas de outro valor, qual é o objeto mais antigo que ainda guardas? Mais antigo, um relógio que o meu avô usava, e eu lembro-me de... ainda era uma criança, mesmo criança, e de dizer ao meu avô que gostava de ficar com aquele relógio, porque gostava muito assim dele. foi. E assim foi, está na minha secretária. Foi de um avô para outro avô. Qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito... sou talvez um pouco ansioso demais. Mas gosto o pouco e o demais. Um pouco demais. Como são as tuas férias ideais? As minhas férias ideais são em Portugal. Tenho medo de andar de avião. A sério? É verdade. Mas já andaste? Pois. Já andei várias vezes. Mas não gostaste? Quase sempre para os Açores, que são muito simpáticos e estão sempre, quase todos os anos, a convidar o Avô Cantigas para um espetáculo numa ou noutra ilha, mas quando essa marcação fica confirmada, a minha vida muda a partir desse momento. Começas porque a ficar há uma enervado? Começo a ficar ansioso. Um pouco ansioso demais. Tens de fazer uma música sobre o medo de andar de avião. Qual é o teu talento inútil? O meu talento inútil, talvez escrever. Eu já experimentei escrever. Escrever livro. Escrever livros, Ok. exatamente. Já escrevi
3 pequenas novelas que até tenho vergonha de mostrar a alguém, mas quero dizer, é um talento que eu tenho, gosto de escrever, mas tem sido inútil porque estão na gaveta, são só para mim. Elas na gaveta não vão a lado nenhum. Já escrevi 2 livros infantis que foram publicados pela Bertrand e pela Chiado Editora. Então é um talento útil, afinal. Foi útil só Exato. nessa particularidade. Agora uma um bocadinho mais polémica, queremos saber se o avô Cantigas já roubou. Já. Tan, tan. Querem saber o quê? Claro. Lenços de papel. Então, isso não é nada rockstar. Pois não. Porquê? Estava constipado? Não, e muitas garrafas de água. É um costume que eu tenho. Não é bem roubar, eu não sou ladrão. Mas, por exemplo, nos camarins há sempre um catering. Ok. Quando há, e, portanto, quando vou a sair, ponho sempre na mala Umas 4 ou garrafinhas. 5 garrafas de água que são sempre úteis ou no carro ou mesmo na Ok. cozinha. Olha, já foste assaltado? Felizmente, não. Ainda é que imagina, atrever-se ao avô Cantigas. Sim, a pessoa quando percebe quem é, vai logo para trás. Pois é. Perdão, já fui quer dizer, o meu carro já foi assaltado 2 Ok. vezes e já há muitos anos. Mas quer dizer, levaram coisas Roubaram-te que o boné? Exato, levaram os discos que estavam no carro, mas enfim, foi um assalto. Qual é o melhor prato que tu cozinhas? O melhor prato que eu cozinho leva um bom e forte refogado Claro. com massa e depois ao peixe, ao camarão. Portanto, maçada de camarão, maçada de peixe. Sou especialista nisso. Ok. Há aqui uma pergunta que para o avô Cantigas não faz muito sentido, mas vou fazê-la na mesma. Não podes escolher uma das tuas músicas. Tirando essas, música cuja letra sabes de cor. A Pedra Filosofal. Eu disse esta porque é estranho, mas sei de cor. Pronto. E posso explicar porque eu fui no princípio da minha carreira entertainer, na zona de Cascais, Estoril, muitos bares, muitos hotéis, e foi aí que tudo começou, com a minha guitarra. Cantavas E- a Pedra E Filosofal. eu cantava a Pedra Filosofal e muitas outras, e dezenas de outras mais, mas lembrei-me da Pedra Filosofal. Já agora há muita coisa de Carlos Alberto Vidal na RTP Arquivos, para ver, desses Sim, tempos. sim. Já agora, o que é que nunca jamais perdoarias a alguém? É um bocado difícil de responder porque eu tenho vindo a aprender na minha vida que perdoar é uma coisa importantíssima, saber perdoar. E eu já tive, infelizmente, motivos para estar zangado com algumas pessoas e sempre que consegui perdoar senti-me muito feliz a seguir. Portanto, não sei responder a essa. Ok. Sejam amigos. De quem tinhas pósteres nas paredes quando eras adolescente? Quando era adolescente não tinha pósteres nas paredes. Mas se Por acaso tivesses, eram de quem? Se tivesse, talvez pudessem ser ou dos Beatles ou do Supertramp, porque são bandas que eu adoro. Ou então, se tivesse que ser de uma cantora, não sei, ou de uma atriz de cinema. Brigitte Bardot. Oi, deixei de me ouvir. Espera aí. É que estamos a ouvir vozes a entrar a dizer alô, do além. Mas não, dois, não três. consigo perceber. Agora não podemos atender, Espera estamos aí. aqui com o avô Estão a ouvir, Cantigas. também ouviu. Agora uma voz não da ouvi, além. alô. Pois, alô, alô. Então vá. Posso mais uma? Sim. Mais uma. Coisa que mais gostas de fazer no teu tempo livre? Sim, Ler, pois. desenhar. Também gosto de desenhar, tenho um certo jeito, já fiz vários quadros, retratos. Portanto, ler, desenhar. Curiosamente, não me acontece ouvir muita música. Ok, Olha, olha, pronto, vou já leva fazer-te com a muita. última, que é: qual é a coisa mais extraordinária ou louca que fizeste por amor? Amor romântico. Amor romântico. Qual é a coisa mais extraordinária? Essa. Porque já fiz muitas coisas por amor. Temos aqui És um romântico! Mas talvez uma prenda que foi demasiado cara. Ok. Ou seja, mas isso, Foi um anel. sim, uma joia, mas não foi. A ideia não foi. O extraordinário não foi o preço da O gasto, prenda. pois. O extraordinário foi o amor que eu sentia na altura. Avô Cantigas, antes de ser avô Cantigas, e sempre foi também, mas atuava como Carlos Alberto Vidal. Exato. Simplesmente só, não Só. é? Não Simplesmente havia avô Carlos. Cantigas. Como é que isso era? Como é que era a sua vida antes de avô Cantigas? Bem, nessa altura eu tive a sorte de que quando gravei o primeiro disco ele ter sido bem aceito pelo público. Mas que idade tinha, né? Tinha 18, 19 anos.
O meu pai ainda teve que ser ele a assinar por mim o contrato com a editora porque eu era Claro. menor. Mas estamos a falar daquele disco que entretanto foi reeditado. Não, o Shangri-La isso foi muito depois. o Shangri-La foi o meu terceiro disco. Certo. E já nessa altura, portanto, logo a partir do primeiro, começaram as entrevistas de rádio, um ou outro programa de televisão. Que canções eram? Em português, em inglês? Como é? Eram em português. O primeiro chama-se As Filhas da Tianica, o segundo um single de Bom Dia Senhor Alberto, depois veio o Shangri-La e depois um chamado Olhos Tristes, O Pensamento. Então, mas depois há um convite do Passeio dos Alegres e aí nasce o Avô Cantigas. Por ideia de quem? Como é que isso foi? A ideia, penso eu, porque eu soube do assunto através da minha editora, que na altura era a Polygram, hoje Universal. Mas que assunto? Quer dizer, Parece um interrogatório da Não, polícia. não, Mas, não. Mas que assunto? Não vou já perguntar. o assunto de fazer algo dedicado às crianças, mas que surgiu porque o Passeio dos Alegres, que era um programa super famoso na altura, visto por crianças, por muitas crianças, sentiu necessidade, o Passeio não, mas o Júlio Isidro, de criar uma rubrica que lhes fosse especialmente dedicada. Certo. Então, terão acontecido conversas entre a produção do programa e a editora, ao ponto de depois esse assunto então me ser transmitido pela editora, do género vamos aqui inventar Uma personagem. uma personagem que foi inventada por mim e pelo António Pinho. Mas tu não fazias ideia de que isso se ia tornar a tua vida, basicamente, Sim, nessa altura. Na altura não fazia ideia, talvez até nem tivesse noção de que poderia acontecer como aconteceu, visto que de facto o lançamento foi muito poderoso. O Avô Cantigas, independentemente do valor do seu repertório e da sua maneira de ser, penso que também subsiste ainda hoje à custa desse lançamento que fez com que eu ficasse uma estrela naquela altura. E como é que foi isso de repente, não é? De repente sair à rua e ter, nomeadamente, as crianças assim loucas de verem o Avô Cantigas? Foi uma coisa que foi muito bom para a minha autoestima, porque eu já era um pouco popular com os discos como Carlos Vidal, mas quando o Avô Cantigas me pôs mesmo na crista da onda, eu senti que a minha autoestima estava lá em cima e também senti um carinho extraordinário por parte do público, não só as crianças, mas também os adultos, que meus filhos beijam a minha boca à doça, não é? E portanto, esse carinho que ainda hoje existe com igual força, que é uma coisa, é um tesouro, Claro. que eu tenho. Mas nunca te aconteceu, imagina, tu eras o Avô Cantigas quando eras uma pessoa muito nova ainda. Sim. Mas, por exemplo, publicamente, às vezes pensavas, eu não posso... Não posso fumar. Não posso ser jovem em público, porque senão vou estar aqui a desmontar a personagem. Quer dizer, isso não aconteceu. O que aconteceu foi... Simulavas uma pequena marreca? Não. Não. Um cochear, uma bengala. Não, o que aconteceu foi muitas pessoas ficarem desiludidas, que me contaram anos afinal depois. não é velho. Afinal não é um avô, não é velho, é um Seu jovem falso. adulto. É um jovem de Mas 30 anos. falaste em simulavas uma marreca. O Avô Cantigas, quando apareceu, andava de uma forma um pouco curvada, falava de uma forma um pouco pausada. Mas foi ficando mais jovem, não é? Foi ficando mais jovem, eu tenho Mas vindo a hoje em dia, rejuvenescer. porque hoje em dia os avós muitas vezes são representados ainda, sei lá, na publicidade e na Pois é, televisão. pois é. Como assim uns senhores caquéticos? E já não são assim. Os avós são enérgicos e têm vida, não é? Pois são é. vivaços, não são Exato. assim... E a roupa já era aquela que conhecemos? Como é que Era. escolheram a roupa? Bem, achámos patus com umas jardineiras. Tu eras um bocado o Vitinho, mas Velho. Sim, é um bocado. O Vitinho ou o Super Mario. Tipo isso, exatamente, o Super Mario. Mas houve coisas que saíram do passeio? sim, não, houve coisas que saíram do aspecto do Avô Cantigas, por porque ele, exemplo? quando surgiu, tinha um cachimbo, Ok, que pois. tirámos pouco tempo depois, Pois. para não dar um mau exemplo. Quando surgiu, tinha um cavaquinho, mas depois a música que eu fazia, eu era um jovem, fazia música muito mexida, algum rock também, misturado com outras canções, e portanto aquilo Não não ia bem com o dava bem cavaquinho. com o cavaquinho. E nunca- Acabámos por tirar o cavaquinho. E nunca deste por ti, assim, a sentir que ficaste um bocado... Sei lá, se calhar teres vontade de fazer outras músicas e de gravar outro tipo de música e de repente estás ali, não, mas agora tenho que cantar as galinhas que andam doidas porque eu sou o Avô Cantigas.
Por acaso nunca senti esse problema, porque quando fazia, e mesmo ainda hoje, quando faço as canções do Avô Cantigas, não as faço musicalmente a pensar nas crianças. Certo. Faço a música que me sai, fosse ela para quem fosse. As letras definem mais o público infantil do que propriamente Pois também não infantilizas a música. as crianças Sim. nesse aspecto, sim. Uma coisa é uma curiosidade que eu tenho é qual foi o primeiro êxito assim retumbante do Avô Cantigas? Bem, o primeiro mesmo retumbante foi mesmo a cantiga do Avô Cantigas. Eu sou o Avô Cantigas. O hino oficial. As crianças são minhas amigas, Exato. sou o Avô Ainda Cantigas. hoje sempre. toda a Rapazes e gente conhece. raparigas, claro. Exato, ainda hoje E toda a tens que gente cantar conhece a canção. sempre, não é? Senão as Tenho que pessoas cantar ficam sempre, ofendidas. costumo abrir o espetáculo porque digo, agora eu vou cantar o meu cartão de visita. Exato. E cai sempre bem e vejo um brilhozinho nos olhos das pessoas mais velhas que se lembram do seu tempo de criança, mas depois tive, além de outros êxitos, as Histórias do Corpo Humano, que foi um álbum que também teve muito sucesso, o Planeta Azul, todo dedicado à proteção do ambiente, mas há uma altura já, uns anos depois, mais de 20, em que eu lanço o Fantasminha Brincalhão. Ai, adorava essa. Fantasminha E essa- brincalhão. É que sabemos todos, claro. Essa música veio provocar um empurrão forte quando tudo poderia começar um bocado a entrar em marcha lenta. Certo. Voltou Pum! tudo ao princípio Avô- outra vez. É Avô Cantigas, não é? Só podia.